Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso workshop Carreira 4.0. Damos início a um novo ano com muita energia. Eu estou muito feliz em poder oferecer um pouco do meu conhecimento adquirido ao longo desse tempo e, além disso, compartilhar também das minhas experiências na vida profissional e também pessoal. Parabéns para você que está participando nesta aula. É uma honra para mim recebê-lo e que faça parte dessa comunidade. Eu estava à sua espera e é o meu primeiro vídeo a ser publicado para todos os interessados em procura do conhecimento. Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Marcano, eu sou venezuelana, formada como tecnóloga em segurança do trabalho, com mais de 5 anos de experiência na área industrial, textil e petroleira. Estou finalizando também o curso de engenharia de produção. Tenho experiência em laboratório industrial, processos produtivos. Também já trabalhei como operador de produção, trabalhei em COI, em campo. E também meu último serviço foi como analista de processos industriais em uma usina de etanol biocombustível. Eu sou mentora, palestrante em gestão de segurança do trabalho e processos pelo novo projeto que eu já empreendi também pela empresa Mais BM. E também, recentemente, eu comecei um projeto social chamado Caminho ao Florescimento. É um projeto voltado para ajudar a mulheres na área emocional, espiritual e também profissional, a desenvolver habilidades para trabalhar e entrar dentro do campo laboral sem deixar atrás a sua vida pessoal e familiar. Então, sejam bem-vindos e esperemos que esse curso possa encher as suas expectativas. Vamos lá? O que é Mais BM? Mais BM não é mais do que uma empresa voltada na área de gestão de qualidade, processos, eficiência operacional e também na parte de segurança do trabalho. Promovemos treinamentos, cursos e palestras, além de consultorias também personalizadas para todas as organizações e empresas que tenham a necessidade nessas áreas. Além disso, nós também começamos a promover cursos gratuitos por meio de workshop, através do nosso canal em YouTube e nossas redes sociais, Mais BM. Nosso tema de hoje vai ser Carreira 4.0 e Mente Brilhante, o caminho para o crescimento profissional. E você, já tinha ouvido falar de Carreira 4.0? Sabe de que se trata? Então, se você não ouviu falar desse termo, hoje você vai saber do que se trata. Mas antes disso, nós vamos mostrar para você nosso conteúdo. Ele está dividido em 3 partes. A primeira fala da carreira 4.0, conceito e aplicação. A segunda parte ela vem para explicar o que é uma mente brilhante e como que ela é aplicada dentro da sua profissão. E por último, falaremos das ferramentas para melhorar o desempenho para você se tornar competitivo e eficiente. Também daremos uma leve descrição das ferramentas necessárias para ser trabalhada na sua área profissional, sendo ela o benchmarking, brainstorming, design thinking e motivação. Essas são as principais ferramentas necessárias para você desenvolver ou aplicar dentro de sua área de trabalho. E o que é Carreira 4.0? Mas, para isso, eu preciso explicar um pouco do que se trata. Carreira 4.0 ela vem amarrada à indústria 4.0. Ela vem envolvida em relação às novas tecnologias aplicadas dentro das indústrias e processos,
mas também dentro de empresas especializadas que promovem a digitalização, robotização e automatização de atividades. Então, você precisa conhecer um pouco mais sobre carreira 4.0. Você precisa estar envolvido a novas tecnologias, mas isso é um conceito que ele vai além das tecnologias. Você também precisa conhecer outras áreas, você precisa dominar outras habilidades e para isso nós vamos dar uma leve alinhamento qual que é o caminho que você deve seguir para conhecer esses novos conceitos. Vamos começar com o termo lifelong learner. Não sei se vocês já escutaram falar, mas para quem não conhece, esse é um termo em inglês que significa aprendizado duradouro ou educação contínua. Isso é muito importante para quem quer se tornar um profissional 4.0 ou quer entrar por completo na carreira 4.0. Por quê? Porque o conceito ou o termo lifelong learning, ele é um compromisso com o desenvolvimento pessoal, com seu desenvolvimento pessoal como profissional. O que vai além de uma capacitação técnica ou uma educação formal. Você precisa explorar todas as áreas da sua vida para poder saber o que você tem a oferecer dentro do seu serviço. Você precisa também conhecer as ferramentas ou você precisa dominar as soft skills, que são um diferencial na sua carreira profissional. Elas não são mais do que habilidades comportamentais relacionadas à maneira como o profissional lida com o outro e consigo mesmo em diferentes situações. As qualidades ligadas aos traços da sua personalidade e comportamentos em situações interpessoais. Certas habilidades, como se comunicar bem, escutar e ter empatia, são dos exemplos principais ou indispensáveis dentro da sua área de trabalho. Os soft skills, eles ajudam você em todos os aspectos da sua vida, inclusive na área profissional, que é a que estamos falando hoje, né? Porque isso vai ajudar você a ter sucesso na sua carreira. E como deve ser a sua carreira? Como que deve ser o seu plano de crescimento profissional? Você já pensou como que deve ser o seu plano de crescimento profissional? Para isso, você primeiro precisa entender que existem duas formas de crescimento. A primeira é a carreira linear. A carreira linear, ela vem estruturada ou alinhada, ela é de forma horizontal. O seu crescimento, ele vai por fases. Eles já são pré-estabelecidos pelas organizações. Não é mais do que um crescimento em posições dentro de uma empresa em forma horizontal. É aquela carreira que você segue em direção a uma linha, onde sua ascensão ocorre de forma esperada, onde você vai por degrau, atingindo ou subindo por escala cada posição dentro do seu trabalho. E tem como característica um processo de valorização e crescimento lento ou gradual, vamos falar assim, muitas vezes determinada por uma alta competitividade, tá? E um exemplo são o analista júnior, seria o primeiro passo dentro de uma empresa. Eu trabalhei um tempo, eu entrei como auxiliar, e o meu primeiro passo seria ser classe A ou assumir a função de analista júnior. Daí, depois que você assume esse primeiro patamar dentro dessa área de trabalho, você precisa saber qual que é o seguinte passo. Eu vou para a classe B. Eu quero classificar na classe B. Eu vou assumir a função de analista júnior 2. E o que eu preciso para chegar até lá? Você precisa se tornar mais competitivo, demonstrar mais suas habilidades e capacidades. E também precisa ter uma capacitação técnica
para os seus responsáveis, eles começarem a avaliar a sua posição e eles que vão determinar realmente se você está preparado ou não para chegar até aquele lugar. Mas isso é em um tempo determinado, tem um tempo mínimo, um lapso para isso acontecer, esse crescimento. Isso é mais voltado para aquelas pessoas que têm uma função dentro de liderança, coordenação, gerência ou diretoria. Basicamente seria para essas funções que vem determinada essa carreira linear. E qual que é a carreira não linear? A carreira não linear, dentro da área profissional, é para aquelas pessoas que não desejam ou não seguem uma linha reta de crescimento ou de ascensão, no mesmo cargo ou área de formação onde ela se encontra. Mas se fazer movimentos laterais intencionais, você ainda consegue atingir os seus objetivos. De forma planejada, você vai gerando mudanças dentro do setor ou área onde você se destaca, sem interrupções, mas você retoma atividades de forma laterais. Um exemplo, elas são marcadas pelas suas adaptações ou pela facilidade que você tem de adquirir mudanças de acordo com as situações que você enfrenta dentro de seu setor. Esse tipo de carreira, ela é mais explorada para habilidades, para aquelas pessoas que manifestam diferentes tipos de habilidades para resolver situações não rotinárias. São pessoas que demonstram habilidades para apresentar soluções de problema, tomada de decisões, tem capacidades técnicas fora daquela função que ela está cumprindo também. E isso também vai ajudar você a ter um crescimento ou uma ascensão dentro do seu setor sem seguir aquele plano horizontal de crescimento. Ou seja, eu era analista júnior, mas eu posso ser um analista pleno, porque eu demonstrei que eu domino a parte de pacote Office, eu domino os processos técnicos e eu tenho a experiência dentro de campo, então assim, isso me qualifica para eu assumir uma função de analista pleno, sem eu passar pela função de analista júnior. Você vai esquivando o seu crescimento, ou seja, você não vai seguindo aquela sequência linear, você faz de forma lateral. E quais são as características do profissional da carreira 4.0? Elas são a comunicação, a inteligência emocional, liderança, agilidade, flexibilidade, criatividade e gerenciamento do tempo. A sua comunicação, ela sempre deve ser com um tom de voz e uma linguagem de acordo com as pessoas com as que você se desenvolve ou se relaciona, para manter a credibilidade e influência da equipe onde você se encontra. Você deve transmitir informações de forma respeitável e também coerente. Sempre potencialize suas habilidades da comunicação para evitar confrontos ou mal entendidos. Sua informação ela deve ser transparente, clara e precisa, para você evitar conflito por mal interpretações de informações. Tente de que a pessoa que vai receber as mensagens seja aquela que você quer transmitir. Cerciore-se que realmente ele está compreendendo o que você está transmitindo para ele. E a inteligência emocional? Ela fala sobre a capacidade de você reconhecer e gerir as suas próprias emoções e também como você compreender e influenciar nas emoções dos outros. E você ter domínio próprio de você mesmo em cada situação onde você se encontra, ter aquela inteligência emocional para gerir as situações e saber ter um posicionamento na frente delas sem perder o seu controle. Ao mesmo tempo, você também tem que ter essa capacidade para ajudar aquelas pessoas que estão à sua volta, para elas também terem esse domínio próprio das suas emoções. Você pode proporcionar uma ajuda, você pode proporcionar um apoio para todas aquelas pessoas que não conseguem lidar com conflitos, com mal-entendidos. Um exemplo é fofoca dentro da área de trabalho. Você tem que ser um profissional que
tenha aquela inteligência para não recebê-la, mas para de forma também coerente e sem ofender o seu colega, você saber limitar essa situação e evitar que seja promovida dentro da sua equipe de trabalho. A liderança. Você deve ter um perfil de liderança. Você deve ser líder de si mesmo para poder você ter a capacidade de liderar a equipe com quem você trabalha. Caminhe junto com seu time para você obter bons resultados. Vocês precisam estar sempre ao par com seu equipe, com seu time. E seja sempre no mesmo barco para que sua equipe possa ver em você um apoio, para que eles possam ver em você alguém que compartilha as mesmas ideias e objetivos. E por decisão própria, sempre assuma esse papel de líder e liderado. Sempre assuma. Não espere alguém vir falar para você, não. Tenha você essa iniciativa de assumir esse papel. Seja líder de si mesmo e protagonista da sua carreira. Mas, ao mesmo tempo, proporcione a competência de liderança, direcionando as pessoas em sua volta, que precisem da sua ajuda, e sempre tenha mão na massa. Ou seja, tem um problema, mesmo que não seja meu e da minha equipe, eu vou ajudar. Não é minha função, mas faz parte da minha equipe, eu vou lá, eu vou ajudar. Se eu não sei como que resolver, vamos junto participar a encontrar uma solução para aquela situação. É disso que se trata. Proporcionar soluções quando você detecta problemas, desenvolvendo o sentimento de dono. Isso é muito importante. Você precisa ter sentimento de dono. Seja ágil em fazer as coisas bem. A habilidade de responder às mudanças é importante dentro da sua carreira, porque as incertezas rapidamente elas vão roubar o seu tempo. E quanto mais você é ágil, você tem um tempo disponível para resolver outras situações. Mas sempre faça da forma certa e faça bem. Seja flexível, consiga se adaptar às novas tecnologias, às formas de atuação, o que está disposto a aprender para você estar continuamente atualizado em relação às novas ideias que aparecem no mercado, às inovações. Você sempre tem que oferecer flexibilidade para receber aquilo que está dentro do mercado laboral, para você ser alguém presente e competitivo. Seja criativo, forneça ideias inovadoras para melhorar processos e estratégias. A carreira 4.0 ele exige que você assuma a posição de dono, seja infraempreendedor, ou seja, um trabalhador que pesquisa, que descobre, que promove novas oportunidades dentro do negócio, para o benefício de toda a empresa que você representa. Seja um membro que se dedica ao menos uma parte da sua jornada para desenvolver e implementar projetos inovadores dentro daquele local onde você se encontra. Seja curioso, se envolva mais, queira saber mais como que você pode aportar soluções ou inovações para a empresa que você trabalha. Isso é muito bom. Você não precisa ser empreendedor, mas sim precisa ser intraempreendedor dentro da empresa onde você está. Aquele sentimento de dono só traz coisas boas para você. É vestir a camiseta. Os donos sempre querem isso. Eles querem que os seus funcionários sejam envolvidos com a marca, que eles façam parte da marca. Quando você faz parte da marca, você consegue entender melhor o esquema e você consegue aportar mais ideias positivas, ideias inovadoras, ideias revolucionárias. E como deve ser o trabalhador 4.0? Você alguma vez teve curiosidade em saber como que deve ser o trabalhador 4.0? Isso é importante, porque quando você se envolve com a tecnologia, com a era da digitalização, você precisa saber
Quais são as exigências do mercado dentro da minha carreira, dentro da minha profissão? Você precisa se adaptar a novas exigências do mercado de trabalho. Você deve ser impulsionado pela curiosidade e o conhecimento da nova revolução, que é caracterizada pela fusão das tecnologias que está apagando as linhas entre as esferas física, digital e biológica. Você precisa estar por dentro de tudo isso. Porque quando você tem noção do que está na sua volta, você consegue compreender e atrair mais coisas boas para você e para seu entorno, para seu ambiente laboral. Atualmente, as transformações envolvem um grande conhecimento de tecnologia e informática. Por isso, é cobrado que os profissionais acompanhem essas mudanças e que invistam em seus conhecimentos, para que os tornem umas pessoas conectadas com as expectativas que o público e que as empresas querem fornecer. É para você poder satisfazer a necessidade da empresa e, ao mesmo tempo, cumprir com a demanda que está lá fora dentro do mercado. O profissional 4.0 deve ser competitivo, fornecer um trabalho confiável, mantendo transparência e também deve ser responsável. Esse trabalhador 4.0, ele deve ser audaz, ele deve ser criativo, deve ter aquelas características que conversamos agora. E, além disso, ele sempre deve estar à disposição pela educação contínua. Ele sempre deve estar envolvido com tudo que tem a ver com conhecimento. Por que conhecimento? Porque quanto mais você vai estudando, indagando, você percebe que precisa estudar mais, você percebe que realmente as informações elas são infinitas. E quanto mais você sabe, mais você percebe que não sabe nada, porque é um infinito de informações. E você precisa estar preparado pelo menos para o essencial. Como que deve ser o serviço que você está oferecendo? O que as empresas procuram em você? Então, assim, você deve ser comprometido com seu aprendizado contínuo e, ao mesmo tempo, você deve fornecer um trabalho confiável, com transparência, e você deve ser responsável por isso. Uma mente brilhante na carreira 4.0. A pessoa deve entender que tem um grande potencial. Você, como profissional, deve compreender isso, que existe um potencial dentro de você. E como que você consegue desenvolver esse potencial? Primeiro, identifique onde você é bom. O que você gosta de fazer? Quanto que você investe de seu tempo para você desenvolver essas habilidades? Quando você aprender isso, você consegue mudar a sua mentalidade. A dedicação faz parte de uma mente brilhante, porque sempre se está buscando a forma de manter os olhos abertos para o conhecimento. Comece a viver coisas novas, prepare-se para isso. Muitas vezes pode mudar em questão de segundos. A situação em que você se encontra, ela pode mudar de uma hora para outra. Isso é em questão de segundos. Isso pode mudar. Então, é melhor você se manter focado para você estar preparado enquanto você vive o processo. Você deve estar preparado para as mudanças, para alterações. Veja oportunidades em tudo que você faz. Tudo que pode representar uma grande ideia. Encontre o lado positivo em cada coisa que você for fazer. Veja o lado positivo. A forma como você lida com o não determinará seu sucesso. Você deve colocar uma coisa na sua cabeça. Sempre vai ter um não. Ah, mas e se fala não? Você tem que colocar na sua mente. O não eu já tenho.
Eu vou levar a minha ideia. Eu devo fazer agora tudo para encontrar esse sim. O não você já tem. Você já tem o não. O que eu tenho que fazer para eu ganhar o sim? Porque isso que vai determinar o seu sucesso. Aprenda a reagir com a rejeição. Sempre vai existir uma rejeição. O que vai mudar é a forma em como você vai reacionar ante essa rejeição. Você não pode se entregar. Você não pode decair por causa disso. Porque você precisa saber lidar com essa situação. E isso também faz parte do sucesso. Transforme cada não em uma ponte para o sim. Desenvolva uma mente invalável e alcance seus sonhos. Busque um desenvolvimento pessoal. Você precisa trabalhar a sua área pessoal para você poder trabalhar a sua área profissional. A mentalidade deve ser mudada todos os dias. Todos os dias nós devemos mudar a nossa forma de pensar, porque isso faz parte da sua transformação. Crie estratégias que o façam se tornar uma pessoa melhor. Consequentemente, um bom profissional. Não tenha medo de enfrentar desafios. Eles fazem parte do seu crescimento. E sair da zona de conforto, mudanças, faz parte do êxito. Se você quer ter êxito, você precisa sair da zona de conforto. Você precisa sair da comodidade. O medo não deve ter lugar nesse momento, tá? O medo não deve ter poder. O que deve ser maior é a sua vontade de querer enfrentar o desafio e de conseguir se tornar alguém exitoso. Mantenha viva a sua visão dentro da sua mente. Qual que é a visão do seu futuro? Você deve avivar ela todos os dias na sua mente. Você deve alimentar essa visão até o momento que ela se torne realidade. Porque ela é o que vai fazer você lutar para que se torne um fato. Rejeite pensamentos e medo. Novamente falo do medo. Não deixe ele tomar conta de você, porque o medo vai retrair a sua ação e, consequentemente, vai trazer frustração. Se esforce ao máximo, dê o seu melhor. Sempre dê o seu melhor. E não deixe as pessoas atingir o seu pensamento. O seu ambiente pode ser transformado ou influenciado por aquelas pessoas que trazem ideia negativa. Então, não se deixe ser influenciado pelas outras pessoas. Acredite em você. Acredite que dentro de você há um potencial muito grande que deve ser desenvolvido. E novas ideias virão. E você conseguirá ter o sucesso. Ferramentas para melhorar o seu desempenho, para se tornar competitivo e eficiente. E como eu tinha comentado, vamos falar de 4 ferramentas essenciais para você trabalhar dentro da sua carreira. E a primeira é o benchmarking. O benchmarking, na verdade, benchmarking, tá? Ele é usado por diversas organizações para melhorar o desempenho de uma maneira sistemática e lógica. O objetivo é identificar as melhores práticas e adaptá-las para melhorar o seu desempenho. O objetivo você deve focar dentro das suas práticas do dia a dia, adaptá-las para você se destacar, proporcionando competitividade e eficiência. Isso não é mais do que você criar uma visão do que você precisa melhorar. Você precisa melhorar, também criar uma visão do que você precisa melhorar em aquelas pessoas que você oferece seu serviço. Existe alguma coisa a ser melhorada dentro da necessidade dele? O que eu posso fazer para ajudar a melhorar a necessidade
das pessoas que eu ofereço o meu serviço. O que deve ser melhorado em mim primeiro e depois o que eu posso fornecer ou criar para melhorar a necessidade da pessoa que eu estou oferecendo o meu serviço. De fato, o que é prioridade, tá? Porque existem muitas coisas a ser melhoradas. Mas assim, qual que é a prioridade? O que eu devo atacar primeiro? Onde que eu devo focar primeiro? As empresas, ela quer referência. Então, assim, eu pergunto para você, qual que é a referência que você está utilizando para você se desenvolver, para você se destacar? Existe uma pessoa dentro de sua área de trabalho que é referência, que você utiliza? Eu quero chegar onde essa pessoa está. Eu quero me tornar parecido àquela pessoa. Ou você tem uma empresa de referência também. O meu sonho é trabalhar em aquela empresa em tal função. O meu sonho é chegar em tal posição em aquela empresa. Você tem uma referência? Você precisa criar, se você não tem. Precisa criar uma referência. Porque é necessário você utilizar referências para você saber onde trabalhar. O que eu tenho ou o que eu não tenho, que aquela pessoa tem, que dá certo nela. Como eu posso aplicar na minha vida? Como eu posso aplicar na minha profissão para eu também me destacar? Qual é o tipo de benchmarking que eu posso utilizar para eu desenvolver, para eu me destacar? Quais são os pontos de atenção que eu devo utilizar também para aplicar o benchmark dentro de mim? É a comunicação? É a visão? É a criatividade? É a inteligência emocional? Você tem que ver o que deve ser trabalhado em você e como que você vai trabalhar, como que você vai melhorar isso para ter um melhor desempenho. Você também precisa tomar uma decisão. Quando que eu vou começar a trabalhar? Agora? Depois? Daqui a um mês? Você precisa tomar essa decisão. Em quanto tempo eu quero tornar essa mudança uma realidade? Eu quero melhorar minha comunicação. Eu vou começar hoje. Eu vou começar a fazer cursos de oratória. Eu pretendo que daqui a 3, 5 meses, pelo menos, ter um desenvolvimento melhor no meu dialecto. Ou eu me expressar melhor. Ou eu ter mais calma. Então, assim, você precisa definir qual que é a prioridade, como que você vai atacar ela e em que momento você vai iniciar e quanto tempo você espera para ver o resultado. Isso é indispensável. Brainstorming. O brainstorming nas empresas são utilizados para levantar ideias e soluções de problemas. Você pode utilizar para você, na sua área profissional, quais são as ideias que eu posso desenvolver ou aplicar na minha área profissional para eu oferecer um serviço de eficiência, de qualidade, um serviço diferenciado. E se eu encontrar diferentes problemas, qual que seria as soluções para esses problemas? Dentro da empresa, eu levanto uma série de situações que deveriam ser melhoradas. Eu acho que dentro do setor, pelo menos vamos começar no seu setor. Eu acho que no meu setor, a nossa equipe, ela deve ter um melhor engajamento. O que nós podemos fazer? O que eu posso oferecer para melhorar isso? Eu vou começar a participar nos DDS, levar temas motivacional, ou temas de liderança, ou começar a praticar mais dinâmicas para atenção de problemática no dia a dia. Como que nós podemos fazer delegações de funções, delegação de responsabilidades, caso de situação X? Você começar a ter iniciativas para você aplicar na sua área e profissional e dentro desse setor também. Você consegue promover um engajamento e, ao mesmo tempo, você motiva a sua equipe. Você se motiva a si mesmo e, ao mesmo tempo, você motiva a sua equipe.
por meio dessa tempestade de ideia, você começa também a conversar com seus colegas ou com as pessoas na sua volta. O que você acha que deveria ser melhorado em mim? Isso é para você melhorar o seu serviço como profissional. Você começa, o que você acha que pode ser melhorado em mim? Você tem que estar preparado para ouvir. Começar a indagar, pesquisar. O que você acha que eu, na área de marketing, o que eu posso melhorar para eu ter um melhor serviço de publicidade? Qual que são as ideias? O que o público está procurando agora? Qual que é a demanda? Esse tipo de situações. Ou dentro do seu setor, qual que é a problemática? O que podemos melhorar? Qual que é o serviço que... É ouvir, é você ouvir. Começar a escutar as ideias, você fazer um levantamento para você poder dar sugestões de melhorias. As organizações, elas querem que as pessoas comecem a ter esse envolvimento. Uma sugestão de como aplicar o brainstorming na área profissional, ela seria da seguinte forma: você deveria definir um objetivo, o que você quer fazer, controlar o tempo, de quanto tempo você quer para aplicar isso. E você também tem que colocar uma coisa na sua cabeça: você não pode dar cavidade às críticas negativas, porque sempre vão existir, mas é você que vai definir se elas vão atingir ou não em você. As críticas negativas, elas vendrão de muitas pessoas que querem estar onde você está ou que ter as mesmas ideias que você está tendo. Então, assim, você não pode prestar ouvido a tudo aquilo que vai te atrasar ou a tudo aquilo que vai atrapalhar o desenvolvimento da tua ideia. Avaliar as formas de aplicação. Você tem que ver como que eu posso aplicar, como que eu posso trazer essa solução, qual que eu quero essa melhoria, qual que seria a forma mais correta para aplicar aqui. Eu vou fazer uma publicidade do meu setor para falar de que nós estamos tendo um processo mais produtivo. Como que eu posso promover isso? Eu vou fazer no DDS, eu vou fazer em uma campanha, eu vou fazer nas carteleiras informativas. Você tem que ver qual que seria a forma mais certa para você aplicar. Quando você vai definir o seu objetivo, é importante que, se você vai considerar pessoas para participar, elas devem conhecer um pouco do que você está fazendo. Elas devem estar envolvidas com o que você deseja fazer, para que não perdam o foco. E o ambiente onde vocês vão trabalhar, ele tem que ser favorável para vocês poderem estimular a criatividade. Se você for fazer sozinho, é a mesma coisa. Você tem que estar em um lugar agradável, onde você se senta em tranquilidade, onde você possa colocar a sua mente a imaginar. Você ter um momento de paz, de tranquilidade, relaxamento, para você conseguir ter ideias. Você também precisa ter um controle do seu tempo, porque você pode também chegar a se estressar, ficar nervoso. Vou 15 minutos, vou tentar desenvolver uma ideia em 15 minutos, 20 minutos no máximo. Porque se eu não tenho uma ideia nesse tempo, outra hora eu retomo. Não, mas eu vou ficar o dia todo nisso. Aí você vai se estressar, você vai ficar nervoso. E no lugar de você dar cavidade para criatividade, você só vai ficar estressado e cansado. Então, assim, não prolongue muito esse tempo de desenvolvimento de ideia, tá? Você deve, no momento de discutir a discussão de ver as formas da aplicação, é necessário que você leve a sério a forma de aplicação, porque pode dar errado. E você precisa entender onde que teve as falhas. E aí, quando avalia a situação, vai entender realmente onde que teve a falha. Então, assim, deve ser muito considerada a forma da aplicação, onde que vai ser trabalhado. O método de votação, se vai ter pessoas participando, ia ser muito bom, porque quanto mais pessoas participam e votam por isso,
você vê realmente que existem opiniões que podem te ajudar a desenvolver uma ideia melhor. Se for para você mesmo, leve em consideração as ideias e opiniões das pessoas que você coletou naquele momento para saber quais são os pontos importantes a melhorar em você para seu serviço ser melhor. Design Thinking. Essa é uma ferramenta de abordagem basada em 3 pilares fundamentais que você precisa compreender, ou entender ou aplicar da agora para sempre, que são a empatia, a colaboração e a experimentação. Elas são indispensáveis no seu dia a dia, tanto na vida pessoal como na vida profissional. A empatia nos permite entender as pessoas que estão na nossa volta, permite compreender os seus problemas de uma forma mais profunda. E nós podemos até ajudar aquelas pessoas enquanto elas estão enfrentando situações difíceis. Consegue dar para nós uma percepção diferente do porquê do comportamento daquela pessoa. Enquanto a colaboração, ela nos ajuda a combinar diferentes perspectivas e habilidades. Quando você colabora com outras pessoas, você consegue entender, ter mais ideia, você consegue ver as coisas de outra forma. E isso é bom porque assim você consegue inovar uma ideia que pode ser exitosa. As ideias, elas nascem, falam que grandes ideias nascem na roda de conversa. E eu acredito que seja verdade, porque quando as pessoas começam a dar palpite, opiniões, isso é bom. Isso é bom para seu crescimento, isso é bom para surgir oportunidades. As 4 etapas de aplicação do Design Thinking, elas são imersão, ideação e prototipação. Também tem a implementação. Essas são necessárias porque você precisa saber como que vai aplicar o seu objetivo para você poder conseguir ter o seu êxito. Você precisa, primeiro, você precisa começar a focar em metas menores. Por quê? Porque quando você foca em metas menores, você consegue facilitar o seu caminho para a meta final. Você precisa também desenvolver um teste em relação à sugestão em comum, porque isso pode levar a outras ideias. Crie prototipos para identificar a melhor solução para cada problemática que você enfrenta no seu dia a dia. Organize ideias de forma que façam sentido com sua ideia principal, com seu objetivo. Empatia, pensamento crítico, colaboração, prototipagem rápido e facilitação são habilidades valorizadas no mercado de design thinking. Isso vai ajudar você a ter habilidades em relação ao seu desempenho ao serviço que você está oferecendo. Você também deve encarar os fracassos como oportunidades de crescimento. Muitas pessoas, quando fracassam, elas se entregam, acham que já não tem mais sentido, acham que já não vai dar mais certo e se entregam, desistem. Você não pode desistir no momento de experimentar o fracasso, porque é no fracasso onde você se torna mais forte. É necessário cair para você se fortalecer, para você fortalecer as debilidades, para você se avaliar melhor onde você falhou e você fortalecer essas debilidades para vir mais forte e aí poder dar certo. Então, o fracasso faz parte do êxito. Veja assim, dessa forma. Ele faz parte do êxito. Você precisa pesquisar muito, tá? Essa é a primeira parte da sua área profissional. Pesquisar muito o que está lá fora. O que está rolando lá fora? Pesquise. Veja pessoas que estão na sua mesma área. O que elas fazem diferente a você? Como que elas estão? Para onde que elas estão indo?
sempre se envolva se aproxime de pessoas que têm o mesmo objetivo seu. E veja se está dando certo na vida delas. Por que está dando certo? O que elas estão fazendo diferente? O que nós conversamos agora há pouco. A ideação do brainstorming e os mapas mentais, eles também ajudam nessa parte do processo. Por isso que é necessário você trabalhar brainstorming e os mapas mentais. Você deve elaborar mapas mentais em relação à visão que você quer, que você tem do seu futuro. Faça testes, crie uma hora de teste, coloque em prática para ver o que vai dar, o que vai acontecer, quais são os resultados que você vai obter. E de acordo com os resultados, você trabalha o que deve ser fortalecido, o que deve ser reconsiderado, crie novas estratégias. Na última etapa do Design Thinking, você deve oferecer uma solução da sua vida que possa beneficiar as pessoas que estão na sua volta. Porque isso é necessário, né? Quando você cresce, pessoas se beneficiam com o seu crescimento. Você tem que colocar isso na sua mente também. Não é por você, e sim pelas pessoas que estão na sua volta. Quando você investe no seu crescimento pessoal e profissional, todos os que estão na sua volta vão sentir essa mudança. Então, assim, o meu benefício vai impactar a outras pessoas. Esse benefício que está vindo na minha vida não é só para mim, é para as pessoas que estão na minha volta também. Você pode ser uma referência para outras pessoas. Então, assim, você já não pensa mais em si mesmo, e sim nas pessoas que estão ao seu redor. Coloque na sua mente. As minhas ações vão impactar outras pessoas. As minhas decisões também impactarão outras pessoas. Se eu crescer, pessoas crescerão comigo também. Quando você acredita, crê nisso, a sua vida ela se torna mais fácil. E veja oportunidades em todo momento, em cada situação que você enfrenta. A aplicação dessas ferramentas de forma isolada na sua carreira, ela trará algumas vezes bons resultados, outras vezes não será o que você espera, né? Mas não por isso você deve desistir, não por isso você deve deixar de lado, não. Você deve colocar em prática até que dê certo. É importante que as ferramentas que você vai utilizar, elas estejam alinhadas com o seu planejamento estratégico. Eu vou utilizar essas 4 ferramentas, mas elas devem estar alinhadas ao meu planejamento, ao meu plano estratégico. Por meio do seu plano estratégico, é possível definir um ponto de partida para que seus objetivos comecem a ser buscados e a sua carreira comece a ter um norte. Você vai nortear ela, você vai demarcar o caminho e você vai começar a ter inovação. Você vai começar a inovar. Você vai começar a oferecer um serviço de qualidade. E por que eu falo serviço? Serviço. Nós oferecemos um produto. Esse produto se chama serviço. O seu serviço ele deve ser de qualidade, ele deve ser diferenciado e bom. Não é qualquer serviço. Ele tem que ser almejado pelas pessoas. Então, assim, faça bem, faça diferenciado. Nossa, esse fulano faz um serviço excelente. Ofereça serviço de excelência. Vá lá mais, se conheça mais, se explore mais, trabalhe em você, invista em você, porque quando você cresce, pessoas crescem contigo, ok? Vamos falar da motivação. Desde o princípio, a humanidade, ela foi motivada por algo. Ela tem uma razão de vida. Nós, seres humanos, temos uma razão de vida.
Qual que é a nossa razão de viver? Não é mais do que um propósito. Nós temos um propósito. Essa é a nossa razão de vida. Muitas pessoas sabem qual que é seu propósito, outras ainda não sabem. Tem mais de 20, 30, até 40 anos de vida e ainda não sabem qual que é o propósito de vida deles. Eles vivem por viver. Então, assim, eu coloquei aqui essas questões para você entender qual que é a sua razão de vida, qual que é a motivação do seu dia a dia. O que te faz ir no teu emprego disposto a fazer um bom serviço? O que é o que te motiva para você fazer um bom serviço lá no teu setor? Qual que é a verdadeira razão que motiva você a fazer aquele serviço? Por que você faz? Em quais áreas da sua vida você se sente motivado? Ah, eu me sinto motivado no meu trabalho. Outras pessoas vão falar que elas se sentem motivadas nos seus estudos. Eu me sinto motivada na minha vida pessoal. Ah, não, eu no meu casamento, na minha vida espiritual, no meu relacionamento com Deus. Cada pessoa vai ter uma área que vai se sentir mais motivado. E você precisa definir onde que você se sente mais motivado e por quê. Por que você se sente mais motivado em aquela área e não nas outras? Também precisa entender ou saber o que te deixa desmotivado. Eu me desmotivo quando alguém vem e reclama do meu serviço. Isso me desmotiva. Ah, eu me desmotivo porque o meu ambiente de trabalho não é o que eu quero, o que eu desejo. Por que você se desmotiva? É porque eu não sei lidar com certas situações. É porque eu não tenho madurez emocional suficiente para lidar com certas situações. É porque eu não tenho conhecimento técnico. É porque eu não tenho experiência. Existem diferentes motivos. O que te deixa desmotivado e por quê? Em uma escala de 0 a 5, quão motivado você é no seu dia a dia? Eu levantei hoje na escala 5, motivada para trabalhar, dar o meu melhor. Ah, mas ontem eu estava no 0, ontem eu não tinha motivação nenhuma. Isso acontece, isso é normal, tá? Mas você precisa responder essas questões. Você precisa responder essas questões para você mesmo. Quando você começa a entender e compreender essa realidade, você começa a ver a sua posição de outra forma. Por quê? Porque a motivação, ela faz parte do seu dia a dia. Você precisa estar motivado, é o combustível de vida. A sua motivação é a razão de vida. Você precisa entender que é o que te acelera. Que é o que te acelera no teu dia a dia. Qual que é a tua verdadeira razão de vida? Você precisa compreender isso. Para depois, todos os dias, você receber a sua dose diária para dar o seu melhor. Para estar sempre na escala 5. Sempre com aquele combustível te motivando. A evolução da motivação. Segundo os escritores, a motivação ela está dividida em 4 fases, definidas como a evolução da motivação. Eu vou falar dessa forma assim. Desde que a humanidade está no mundo, né, existiram diferentes razões ou motivos de vida. Conforme a sociedade ela foi se desenvolvendo, os seus objetivos e a força de impulso foram mudando. Eles foram mudando com o passar do tempo. Por isso que deram origem a essas 4 fases da motivação. A motivação ela foi evoluindo de acordo com as necessidades, ficando da seguinte forma. A motivação 1.0 ela foi promovida pela sobrevivência. As pessoas só viviam para se manter vivo. Eles viviam era da caça
e da pesca, do plantio, é só para sobreviver mesmo. Eles só viviam do básico, do que a natureza oferecia, já seja nas plantas ou nos animais. E isso era o que mantinha eles. A importância dele era só viver, mais nada. Eles não tinham outro motivo outra razão de vida. A motivação 2.0, ela já teve outra visão. Ela foi voltada à recompensa. As pessoas já viviam por uma recompensa. Elas tinham na mente também que quando você fazia alguma coisa errada, você ia ter uma punição. Mas se você fazia algo certo, você teria uma recompensa. Então, ali onde que vem a recompensa, né? Na motivação 2.0. Na motivação 3.0, nascem três pilares fundamentais na motivação, que é a autonomia, que é o desejo de dirigir a sua vida. Eu tenho controle da minha vida e eu quero isso, eu quero aquilo e eu quero tal coisa. Essa era a autonomia de você mandar e ter o controle da sua vida. O segundo é a pressão ou urgência em se tornar cada vez melhor em algo relevante ou um propósito, ou seja, o anseio de fazer as coisas certas para você ter um patamar de crescimento, ali onde que vem os crescimento dentro de uma empresa, ou seja, ter uma função qualificada, de grande nomeação, é ali onde que vem aquelas o amejo por uma casa boa, por um carro. Você trabalhava para você ter uma qualidade de vida. E eu tenho um carro, mas assim, eu quero um carro último modelo, eu quero uma casa melhor. As pessoas já começavam a ter uma expectativa de vida. Então, ali era para você trabalhar, se esforçar para ter uma posição melhor, para ter uma condição de vida melhor. É o anseio de superioridade. A motivação 4.0, ela é voltada à valorização de colaboradores, das pessoas, dos trabalhadores como tal. A motivação, ela foi dividida em duas fases, que foi a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. A intrínseca é inerente ao ser humano, o que diz respeito à sua personalidade. É a seus valores como indivíduo e também ao contexto de como que a pessoa está inserida dentro da sociedade. E a motivação intrínseca, extrínseca, não é mais do que a motivação em si. O que te motiva? Qual que é o combustível de vida? São aqueles fatores que estimulam as pessoas a se conectar com algum propósito, para vocês terem resultados bons, que vai levar você ao sucesso. É isso. Então, podemos dizer que a motivação 4.0, ela está voltada à soma das três motivações mencionadas anteriormente. A necessidade de sobrevivência, a necessidade de suprir um propósito, de ter a autonomia de você mesmo e de você ter cada dia mais uma qualidade de vida. A valorização também de grandes valores, a valga a redundância, né? Ela está voltada, né, à empatia. E nessa motivação 4.0 se promove muito a empatia, porque ela é um fator muito determinante hoje em dia na sociedade. A falta de empatia está afetando muitas condições dentro e fora da área de trabalho. Ela afeta a nossa vida pessoal também. Então, assim, ela promove empatia para ter mais amor pelo próximo, para ter mais, como se fala, valorização das situações e condições daquelas pessoas que estão na nossa volta. Seria isso. Ela mostra que as pessoas precisam e devem ser ouvidas, valorizadas e orientadas de forma individual.
Elas também mostram que as pessoas devem receber uma chance de usar o seu talento para um propósito maior. Ou seja, não é porque ele não tem a qualificação técnica, ele não deve ter a chance dele ter uma posição, não. É considerar que ela também tem um talento. E por meio desse talento, ela pode se tornar uma pessoa exitosa. Ela, ela vai mais direcionada a como que o indivíduo pode ser valorizado. É uma maestria de desafio em relação às habilidades das pessoas. Ela também está relacionada à mente brilhante. A relação entre a motivação 4.0, ela tem uma relação com a mente brilhante. Por quê? Porque por meio dos valores da pessoa, você consegue mudar a sua mentalidade e você consegue ter uma habilidade melhor em relação às mudanças, sem você deixar em pensar nas pessoas que estão na sua volta. Uma das formas mais sinceras é o respeito. O respeito para ouvir o outro ao momento dele se expressar. Seria isso. É você desenvolver a sua mentalidade, ter ideias, saber receber o não, mas também lutar pelo sim. Mas ao mesmo tempo você também saber ouvir o porquê da situação daquela pessoa, do porquê que ele rejeita, de porquê que ele se nega a sua sugestão. É você ter aquela madurez e você também, ao mesmo tempo, começar a valorizar as pessoas como tal. Seria isso a motivação 4.0, você ver a pessoa dentro do seu entorno laboral como pessoa e não como alguém que oferece só um serviço. Como eu falei, tudo que eu faço beneficiará outra pessoa. Você tem essa mentalidade, a valorização das pessoas dentro do seu setor. Ele está aqui, ele tem um serviço, desde a pessoa que faz a limpeza até a pessoa que está lá em uma função mais alta do que a minha. As duas têm a valorização e o reconhecimento. A empatia é compreender que não porque ela seja a pessoa que faz a limpeza, o serviço dela tem um valor inferior àquele que está lá em cima. Não, o serviço é indispensável igual, porque se ela falta, é, porque ela passou mal, não vai ter alguém para fazer o serviço dela. Então, assim, esse serviço vai trazer um problema. Então, ela é indispensável, sim. O serviço dela é indispensável. É reconhecer que se ela não está aqui, vai gerar um problema. É saber que se quem está lá em cima de mim, ele falta, esse serviço tem que ser assumido por alguém e também vai gerar um problema. Se eu não estou hoje aqui, a minha função não for assumida por outra pessoa, vai gerar um problema. Não é mais do que isso, é reconhecer a função de cada um e que ela deve ser executada e de que essa pessoa tem um valor dentro daquela função. Não é porque ela só está para oferecer um serviço, não, mas ela é um ser humano, ela também tem que ser compreendida. Essa pessoa tem que ter a valorização fora da função de que ela representa. Ela tem problema, ela tem pensamento, ela tem ideias, ela tem aportes, ela veste a camiseta, ela traz sugestões de melhoria. É reconhecer a posição daquela pessoa dentro da função de que ela está, mas que ela também pode trazer ideias revolucionárias, inovadoras dentro da empresa que ela se encontra. Nisso que está voltada a motivação 4.0. Dentro de outras situações também. Também temos a carreira 4.0, para nós fechar, e uma mente brilhante. Elas têm uma relação como tal. As pessoas possuem talentos naturais, isso nós devemos reconhecer, que todas as pessoas têm talentos naturais. E em diversas áreas, elas possuem uma porcentagem de conhecimento. E você deve se também culturizar, você também deve procurar essa culturização e saber um pouco mais, para demonstrar que você tem um talento muito grande e poder desenvolver soluções dentro da área onde você se encontra, dentro do local onde está, ou da situação atual que você enfrenta também. Uma mente brilhante no trabalho pode ser uma vantagem, porque ela permite transformar ideias em ações e resultados. Algumas habilidades em uma mente brilhante são saber pensar,
e agir na hora certa. É a capacidade de fazer as coisas acontecer. É a capacidade de tornar os seus pensamentos, as suas ideias, em algo real. É você saber explicar uma coisa. É preciso conectar a teoria com a prática, criar uma visão dos seus pensamentos, reconhecer padrões e variáveis, para desenvolver uma mente aberta e estar disposto a questionar as próprias crenças e suposições. As empresas, elas buscam o tempo todo um profissional 4.0? Não necessariamente, né? Mas você precisa estar preparado para oferecer algo novo. Porque um profissional dentro do mercado laboral, ele pode, ele pode se acomodar se não procura o desenvolvimento o tempo todo. Ela se acomoda e aí vai ficando para trás. Ela não vai evoluindo. Ela simplesmente vai se retraindo. Então, assim, você deve ficar de olho nisso. Estar à frente do seu tempo, visualizar novos mercados, promover um relacionamento saudável entre as pessoas dentro e fora da empresa são ingredientes essenciais que fazem parte da receita do profissional 4.0. A conta é simples. Cada profissional deve saber qual é seu atual momento da carreira, identificar quais são os riscos, as oportunidades, qual que é a experiência que você pode proporcionar ou conquistar nesse momento. Você também deve passar, além de contribuir ou adquirir conhecimento técnico, você também deve estar preparado para a área emocional. A área emocional é necessária, você deve trabalhar ela também. Não basta ter o conhecimento técnico, é preciso ter uma mente aberta e um olhar amplo para entender a necessidade como um todo. Isso é indispensável. Dessa forma, você vai saber utilizar a tecnologia a favor da solução de problemas e resolução e melhorias dentro de um processo. A verdade é que, assim, as funções meramente profissionais, elas tendem a ser substituídas por algumas ferramentas, mas a seu aporte emocional, isso não tem como ser substituído, porque cada um de nós tem um aporte único. As minhas emoções não vão ser a mesma que as suas. A minha perspectiva da realidade não vai ser a mesma da sua. Poderemos coincidir com algumas ideias, mas não serão as mesmas. Porque o aporte que eu darei não vai ser o mesmo com o seu. Podemos conciliar e inovar uma ideia só. Mas sempre vai ter uma diferença. Certos empregos, ele vai deixar de existir. Mas outros vão surgir. E você tem que pensar nisso. Aquilo que vai surgir. O que vai surgir para mim? O que vai vir para mim? A quantidade de profissional que existe lá fora são muitos. A lista é enorme. Mas nós não devemos ter medo a isso. Nós devemos estar preparado, qualificado para nos tornar alguém com desempenho, alguém que ofereça um serviço diferenciado, uma pessoa completa, uma pessoa que tem algo novo para trazer para as empresas. Nós sempre temos que trazer algo novo para as empresas. O que é o novo que você está levando para a empresa onde você está? Qual que é o aporte que você está levando? É disso que se trata. É o que você vai aportar. Eu vou me despedir com essa mensagem que fala assim, esse é o nosso slogan ou nossa frase na empresa que fala: acreditar é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. A convicção do que não se vê. Não é mais do que a visão que você faz da sua vida. Você deve fazer uma visão do que você quer para si mesmo. Qual que é seu plano? Qual que é seu objetivo? E focar nele. E todos os dias manter viva essa visão na sua mente. E acreditar. Acreditar que ela um dia se tornará realidade.
Porque você não vê em físico, mas você vê ela na sua mente. Você tem uma visão. Focar nela e todos os dias levantar. Um dia vai se tornar realidade. Um dia vai se tornar realidade. Hoje vou fazer minha parte para que amanhã falte menos para minha visão ser uma realidade. É acreditar nisso. Muito obrigado. Espero que meu conhecimento possa atribuir ou contribuir no seu crescimento. Qualquer dúvida, estamos à disposição em nossas redes sociais, como eu já falei. Nossa rede social é @maisbm no Instagram. Estamos lá dispostos a responder qualquer dúvida. Feliz dia e espero que você possa conquistar as suas metas para esse novo ano 2025.